E hoje nós vamos abordar o capítulo 27 do livro Mundo Regenerado. Esse livro, ele foi ditado pelo espírito da nossa amiga espiritual Joana de Ângeles e ditado pelo nosso querido Divaldo Franco, que recentemente voltou para a pátria espiritual. Então, como eu comentei, o capítulo de hoje será o de número 27, cujo título é Fracasso Aparente. Então a Joana, ela começa relembrando a cena de Jesus quando ele estava no processo de ser crucificado. Por quê? Porque quando ele estava lá, ele aparentemente havia fracassado, não é mesmo? Aquele homem na cruz, dilacerado por cardos e chicotes aguçados, era um vencido aparente. E acompanhado na punição infame, encontrava-se juntamente com dois salteadores de estrada, homens de má vida, demonstrando que ele houvera fracassado também, que a sua doutrina, que a sua causa havia fracassado também. E ela fala um pouquinho de Jesus, da figura que era Jesus. Ela diz o seguinte, que o encantamento jamais visto cercava a sua figura em comum. Os seus ensinos e os seus feitos deslumbravam e enriqueciam todas as regiões por onde passava, com uma inefável ternura e incomum gentileza. Todos que mantinham qualquer contato com ele fascinavam-se e buscavam-no com ansiedade e alegria. Ele arrastava as multidões, que deixavam tudo para trás sob o encanto da sua voz. Os corações aflitos apaziguavam-se diante o seu olhar compassivo e as terríveis feridas das almas e dos corpos cicatrizavam-se ante o leve contato da sua presença. A todos ele socorria com a mesma bondade e assemelhava-se ao sol de primavera, osculando o campo e fazendo arrebatar-se de flores em explosão de perfume e de beleza. Suas pegadas ficavam impressas nos sentimentos de todos que o encontravam. Jamais houve alguém que se parecesse, e certamente outrem igual não mais surgiria no mundo. Ele falava sobre o reino adimensional e próximo que estaria construindo na terra e que para tal execução convidava todos os seus futuros moradores. E a ressurreição de Jesus é o triunfo sobre a morte e é a demonstração mais extraordinária sobre a grandeza e a perenidade da vida. Também assim, com variações, ocorrem os fracassos humanos no processo da evolução humana. São dados passos seguros no rumo do dever e não poucas vezes fenômenos inesperados conspiram contra os resultados almejados, ocorrendo desconhecidos insucessos. Todavia, se bem aproveitadas essas lições, porque lembra que a gente viu que tudo serve a um propósito divino, aprende-se a contorná-las, por cujo comportamento surgem surpreendentes êxitos no futuro. O amadurecimento psicológico do ser humano resulta da soma das experiências mediante as quais se aprende a enfrentar as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, com naturalidade. Então, muitas vezes, num primeiro momento, aquilo que nos aterrorizou
depois, com o aprendizado adquirido, com as experiências tendo sido vividas, aquilo passa a não nos aterrorizar mais. A gente passa a cada vez mais encarar, lidar com as situações com mais naturalidade. À medida que a gente vai se desenvolvendo psicologicamente e espiritualmente, a gente vai amadurecendo. E olha o que ela fala sobre a reencarnação. A reencarnação tem por finalidade espiritualizar a matéria e oferecer recursos para a plenitude do ser. Por essa razão, as complexidades da existência humana sempre surpreendem. Ou seja, todo e qualquer empreendimento está sujeito ao que a gente chama, ao que a gente denomina de fracasso, mas que, caso isso aconteça em algum momento da sua vida, que a gente não desista, que a gente encontre uma outra forma de obter um resultado favorável para nossa edificação. E também a gente precisa entender e ter a humildade de reconhecer que existem inúmeras razões para que a gente fracasse, entende? Existem muitas razões que a gente ainda não consegue compreender do motivo pelas quais as coisas não dão certo conforme nós gostaríamos que desse. Mas que isso também é movimento, também é aprendizado, também é bom, também serve a um propósito divino. E que a gente possa reconhecer isso também. Ela diz que a visão terrena é ainda muito imediata. A visão terrena é muito limitada. A nossa consciência está despertando agora. E ela diz que o processo de evolução é sempre ascendente, como a gente já também está careca de saber, né? O processo de evolução é sempre ascendente. Então, não desanimes diante o insucesso, porque tudo serve a um propósito divino. Tudo. Tanto que o título desse capítulo é Fracasso Aparente. Ou seja, que a gente julga muitas vezes que está errado na nossa vida, que é um obstáculo, que é um empecilho, que é um insucesso, que é um fracasso, é mestre, é lição, é oportunidade da gente desenvolver alguma habilidade que a gente ainda não desenvolveu. Por exemplo, resiliência, persistência, humildade, gratidão, fraternidade. Se a gente olhar com essa perspectiva, a gente vai entender que, na verdade, não existe fracasso, ainda que aparentemente a gente julgue com a nossa imaturidade, né? Ainda que a gente julgue ser um fracasso. Então, se você estiver passando por uma situação delicada em sua vida, pergunte-se, reflita, o que essa situação está querendo me ensinar, o que eu preciso olhar. E lembra que as respostas, elas estão sempre dentro da gente. Elas estarão sempre dentro de você. O que eu estou precisando enxergar com essa situação? Que habilidade eu preciso desenvolver? E como que eu posso lidar com essa situação da forma mais harmoniosa possível, da forma mais amorosa, gentil possível? Seja gentil com o seu processo, seja gentil com a sua vida, com a sua história, com quem você é. Busque sabedoria, peça por sabedoria para conduzir a sua vida com amor, com alegria, com gratidão. De que forma eu posso conduzir a minha vida com sabedoria, com equilíbrio, com harmonia, com alegria de ser? De que forma eu posso me manifestar nessa realidade com verdade? As respostas estão sempre dentro de você.
sempre estarão dentro de você. Peça ajuda aos seus guias espirituais e eles vão te ajudar de várias formas diferentes, seja através de um símbolo, como esse girassol. Aqui no canal a gente tem um vídeo, inclusive, fugindo um pouquinho aqui do tema, mas também nem tanto assim. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre símbolos que você pode definir com o universo, que você pode alinhar, combinar com o universo. Um símbolo que demonstre, por exemplo, se você está num caminho que é mais condizente com o que a sua alma veio desenvolver nessa existência, e um símbolo que corresponde a um alerta, a um olhe com mais cuidado, repense, reflita. Eu não acredito que exista caminho certo e errado. Essas duas palavras, o certo e o errado, o bem e o mal, o positivo e o negativo, eu acho que são palavras que, na verdade, fazem parte da mesma coisa, só que polos diferentes. Então, digamos assim, não existe um caminho errado. Existe um caminho que é um pouco mais tortuoso, ou um caminho que irá apresentar mais obstáculos, mas que no fim vão te levar a um aprendizado, que no fim o resultado, digamos, é o seu aprendizado, porque a gente estava vendo, né, que a evolução ela é para todos, é um caminho certo, só que a gente pode escolher se a gente quer ir por um caminho um pouco mais florido, um pouco mais leve, um pouco mais perfumado, ou por um caminho que irá apresentar maiores obstáculos. Mas o resultado, no fim, é a nossa evolução, é a nossa ascensão, é a nossa plenitude, é a felicidade. E esse girassol, então, para mim, ele é o símbolo que corresponde ao caminho certo, ao caminho florido, ao caminho que está mais coerente com o que a minha alma deseja manifestar nessa existência, ou pelo menos neste momento da minha existência. Fique atento, desenvolva essa comunicação com a espiritualidade. Muitas vezes os sinais estão, por exemplo, em uma música que você escuta, na letra de uma música, ou então está no outdoor que você olha, ou então nas palavras que alguém te fala. Então busque esse contato com a sua espiritualidade, com a tua egrégora espiritual, porque se a gente pede ajuda para eles, eles ficarão assim muito felizes em nos ajudar nessa caminhada, porque esse é o trabalho deles. Eles vieram aqui nos ajudar, nos guiar nessa caminhada, ainda que muitas vezes a gente não escute ou não veja eles, né? Mas eles estão aí presentes. Então tenha confiança, tenha fé na sua espiritualidade, tenha fé em você, tenha fé na sua vida, tenha fé naquilo que a sua alma deseja. Confie em você, confie. E essa foi então a mensagem do dia. Eu espero que você tenha gostado das reflexões. Eu espero que você aproveite esses ensinamentos, esse conhecimento. Se você tiver algo a contribuir, fique à vontade para escrever aqui nos comentários. E eu vejo você na próxima semana. Um grande abraço e até mais.